E se, para trazer quem você ama de volta, fosse preciso desafiar os próprios deuses, romper as leis da vida, mergulhar no abismo do proibido e pagar um preço que nem os imortais ousariam cobrar? Seria você capaz? Porque alguém foi. Pois bem, segundo os antigos mitos egípcios, transmitidos de geração em geração, uma rainha e deusa se viu diante dessa escolha, e ela não só desafiou a morte, como reescreveu as regras do jogo usando uma magia que abalou o universo. Essa não é só uma historinha de amor e perda, é a história de como a dor transformou Ísis na divindade mais poderosa de todo o Egito, uma mestra da vida, da morte e de tudo que existe entre elas. Vamos voltar para o início de tudo, quando os deuses andavam na Terra. O Egito vivia uma verdadeira era de ouro sob o comando de um rei divino, Osíris. Ele era a ordem, a fartura, a civilização. E ao seu lado, reinava sua irmã e esposa, a deusa Ísis. Mas ela não era só uma rainha consorte, não. Ísis era a própria sabedoria, a guardiã de segredos mágicos e o verdadeiro coração do poder. Juntos, eles ensinaram tudo aos humanos: como plantar, como criar leis, como adorar os deuses. Eles transformaram o Egito num paraíso. O amor de Ísis e Osíris era literalmente o que mantinha o mundo em equilíbrio. Ele era a cheia do Nilo que trazia vida à terra. Ela era o trono que garantia o poder do faraó. Ísis era conhecida como a Grande em Magia, uma feiticeira tão boa que o seu conhecimento superava o de quase todos os outros deuses. Mas você sabe como é. Onde tem muita luz, a sombra fica com inveja. E essa sombra tinha um nome: Sete, o deus do deserto e das tempestades. E o coração dele era igualzinho às suas terras, seco, caótico e violento. Todos os dias ele via a glória de Osíris, via como o povo amava o irmão e, claro, via a beleza de Ísis. A inveja foi o consumindo por dentro, se transformando num ódio frio e calculista. Para ele, a ordem que Osíris criou não era progresso, era uma prisão. E ele decidiu que ia quebrar essa prisão, não importava o custo. O paraíso estava prestes a ser manchado de sangue. Sete era esperto, não era só força bruta. Ele sabia que lutar de frente com Osíris era arriscado. Por isso, ele preparou uma armadilha. Em segredo, ele tirou as medidas exatas do corpo do irmão e mandou construir uma arca espetacular, feita da madeira mais rara, coberta de ouro e pedras preciosas. Era linda, uma caixa digna de um deus. Só que, por dentro, ela foi feita para ser um túmulo. Com tudo pronto, Sete deu um banquete gigantesco em homenagem a Osíris. Todos os deuses foram convidados. A festa estava rolando solta, com muita música e vinho, até que no auge da celebração, Sete revelou sua criação. Com um sorriso falso no rosto, ele anunciou que a arca seria um presente, o prêmio para o deus que coubesse perfeitamente dentro dela. Um por um, os deuses tentaram, mas ficava grande demais ou pequena demais. A empolgação foi crescendo e ninguém ali percebeu o plano terrível por trás daquela brincadeira. Finalmente, chegou a vez de Osíris. Confiante, sem notar a maldade no olhar do irmão, ele se deitou na caixa e serviu, como uma luva. No mesmo instante em que Osíris sorriu, a tampa se fechou com um baque surdo. Antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, Sete e seus cúmplices martelaram os pregos e selaram a arca com chumbo derretido. O rei estava preso. O salão, antes em festa, virou um cenário de pânico. Porque, se até os deuses sangram, o que sobra para nós, meros mortais? Sem pensar duas vezes, Sete e seus seguidores arrastaram o caixão até o rio Nilo e o jogaram nas águas. O mesmo rio que era símbolo de vida, agora levava seu rei para a morte, boiando em direção ao mar, perdido. O grito de desespero de Ísis foi mais alto que a tempestade que Sete criou para comemorar sua vitória. O rei estava morto. O caos tinha vencido. A dor de Ísis foi um golpe devastador. Era um luto tão profundo que o próprio Egito parecia chorar junto. As plantações secaram, o Nilo encolheu e a alegria sumiu. Mas Ísis não era de se entregar. O amor dela por Osíris era um fogo que traição nenhuma apagaria.
Ela cortou os cabelos, vestiu roupas de luto e começou uma busca sem descanso. Ela não ia parar até encontrar o corpo do seu marido. Ela andou por todo o Egito e muito além. Atravessou pântanos cheios de escorpiões que, em respeito à sua dor, acabaram se tornando seus guardiões. Ela perguntou a todo mundo que encontrava, pescadores, crianças, até o próprio vento. Sua única esperança era encontrar Osíris para dar a ele um enterro correto, garantindo sua jornada para o além-vida. Finalmente, depois de muito procurar, ela descobriu o que tinha acontecido. O caixão tinha atravessado o Mediterrâneo e parado na cidade de Biblos. Lá, uma árvore de tamarisco simplesmente cresceu ao redor da arca, engolindo-a no tronco. O rei da cidade, impressionado com a beleza e o perfume daquela árvore gigante, mandou cortá-la para usar como um pilar em seu palácio, sem fazer ideia de que o corpo de um deus estava preso ali dentro. Ísis foi para Biblos. Disfarçada de uma senhora idosa, ela rapidamente ganhou a confiança da rainha e virou a babá do príncipe. Mas, toda noite, em segredo, Ísis colocava o bebê no fogo sagrado. Era um ritual para queimar a parte mortal dele e torná-lo imortal. Uma noite, a rainha viu a cena e gritou apavorada, quebrando o encanto. Foi aí que Ísis revelou quem ela era de verdade. Chocados e maravilhados, o rei e a rainha disseram que ela podia pedir o que dissesse. E Ísis pediu só uma coisa: o pilar que guardava o coração do seu mundo. Com o pilar em mãos, Ísis o abriu e libertou o caixão de Osíris. Ela o levou de volta para o Egito, escondendo-o nos pântanos do delta do Nilo. E ali, sozinha, ela usou sua magia. Ísis se transformou num pássaro e, batendo suas asas, soprou o ar da vida de volta no corpo de Osíris. Não era uma ressurreição de verdade, era só um momento roubado do tempo. Nesse breve instante, onde a vida e a morte se cruzaram, Ísis e Osíris selaram um pacto proibido. Um rito tão antigo quanto o próprio caos. E desse entrelaçar de forças nasceu Horus, aquele que um dia pisaria sobre as cinzas do caos para restaurar a ordem. Mas Sete estava sempre vigiando. Numa noite de caça sobre a lua cheia, ele encontrou o esconderijo e encontrou o corpo do irmão que ele tanto odiava. Cego por uma fúria ainda maior que a da primeira vez, Sete fez algo terrível. Ele esquartejou o corpo de Osíris em 14 pedaços e os espalhou por todo o Egito. Era a garantia de que Osíris nunca mais seria encontrado ou remontado. A escuridão parecia ter vencido. Quando até os deuses são dilacerados, que esperança resta à criação? Para Ísis, a busca ia começar, mas agora a missão parecia impossível. O que Sete fez não quebrou Ísis. Pelo contrário, a dor dela virou uma determinação de ferro. Agora ela não estava só procurando um corpo para enterrar, ela estava numa missão para desafiar a própria morte. Ao lado de sua irmã, Néptis, Ísis começou a jornada mais difícil de sua vida, juntar os pedaços do seu amado. Ela viajou sem parar, por cada canto do Egito, e em cada lugar que encontrava um pedaço de Osíris, ela o consagrava. É por isso que existem tantos templos para ele espalhados pela região. Ela encontrou 13 das 14 partes. A única que se perdeu para sempre foi o órgão genital, que tinha sido comido por um peixe no Nilo. Mas nem isso a deteve. Ísis usou sua magia e criou um substituto de ouro. Com o corpo reunido, Ísis se preparou para o seu maior ato de magia, um ritual tão poderoso e antigo que ninguém nunca tinha visto. Ela usou feitiços considerados proibidos, palavras de poder que podiam virar o jogo contra o inevitável. Com a ajuda de Anubis, o deus da mumificação, ela juntou cada parte, as envolveu em linho e realizou o primeiro ritual de embalsamento da história. Então, Ísis, a grande em magia, usou toda a sua força, todo o seu conhecimento. Ela invocou o poder do nome secreto de Ra, o Deus Sol, um segredo que ela tinha conseguido para se tornar a mais poderosa de todas. E com esse poder, ela soprou a vida de volta em Osíris. Mas não era a vida comum dos mortais. Era uma ressurreição eterna. Como seu corpo estava incompleto, ele não podia mais reinar no mundo dos vivos. Em vez disso, pela magia proibida de Ísis, Osíris renasceu como o rei imortal do além-mundo, o juiz das almas. Ísis não só trouxe o seu marido de volta, ela basicamente inventou a vida após a morte para ele.
Ela enganou o destino. O que Ísis fez mudou o jogo de poder entre os deuses para sempre. Ela não era só mais a esposa de um rei. Ela se tornou a deusa da ressurreição, a protetora dos mortos, a personificação da magia em seu nível máximo. Seu filho Horus cresceu escondido nos pântanos sob sua proteção, sendo preparado para seu destino, lutar contra Sete e tomar de volta o trono. A história de Horus e Sete é uma outra saga incrível, mas foi a magia e a lealdade de Ísis que tornaram tudo possível. Ela virou a mãe divina de todos os faraós. O trono que ela usa na cabeça é o símbolo de que todo rei do Egito vinha do poder dela. Ela se tornou protetora das crianças, das mães e de todos que precisavam de ajuda contra as trevas. Seu culto foi muito além das fronteiras do Egito. Viajantes e soldados levaram suas histórias para a Grécia e para Roma. Lá, ela foi adorada como uma deusa universal, muitas vezes misturada